Entre o tempo em que os oceanos beberam reis e o surgimento dos filhos de Árias, houve uma era esquecida de aço, sangue e poeira. O primeiro homem ainda estava vivo quando a terra cobriu seu rosto. Conan percebeu isso no instante em que chegou ao vale. A mão do condenado surgiu do buraco, os dedos tremendo, procurando alguma coisa no ar. A boca abriu-se em um grito abafado pela lama. 2 guerreiros da tribo continuaram jogando terra sobre ele, sem pressa, sem piedade, como se estivessem enterrando um animal morto. Conan ficou imóvel sobre seu cavalo. Diante dele, dezenas de homens pintados de vermelho e branco observavam o ritual. Crânios humanos estavam presos a estacas ao redor do campo. Tochas queimavam apesar do vento. Então, a mão desapareceu. A terra foi nivelada. Um sacerdote ergueu os braços. Agora ele pertence à terra. Conan desmontou. Ele ainda estava vivo. Todos olharam para o cimério. O sacerdote aproximou-se. Era velho, magro e coberto de ossos. Todos estão vivos quando são enterrados. Conan colocou a mão sobre a espada. Então por que enterrá-los? O velho sorriu. Porque os mortos não conseguem voltar. Conan olhou para o túmulo recém-fechado. E vocês têm medo de que eles voltem? O sacerdote não respondeu. Foi naquele momento que Conan percebeu algo estranho. Havia dezenas de túmulos naquele vale, e alguns deles estavam se mexendo. Conan havia chegado àquela região procurando água. Durante 3 dias, atravessaram uma região seca e desolada. Sua montaria morrera na noite anterior. O calor havia transformado as pedras em lâminas ardentes. Quando finalmente encontrou fumaça subindo entre as montanhas, pensou ter encontrado uma aldeia. Encontrou algo pior. Uma tribo chamada Urrak. E os Urrak possuíam uma tradição que nenhum homem sensato desejaria conhecer. Eles não enterravam os mortos, enterravam os vivos. Conan permaneceu entre os Urrak naquela noite. Não porque confiasse neles, mas porque precisava de água. Deram-lhe carne seca, uma tigela de água e um lugar próximo ao fogo. Ninguém conversou com ele. As crianças olhavam para o bárbaro como se observassem uma fera. Os guerreiros mantinham as mãos próximas das armas. E depois que o sol desapareceu, Conan ouviu algo. Batidas, vindas do chão. Tum, silêncio. Tum, outra vez. Ele se levantou. Uma mulher sentada perto do fogo começou a chorar. Conan apontou para os túmulos. O que existe lá embaixo? O chefe da tribo finalmente respondeu. Nossos ancestrais. Eles estão mortos? O homem demorou para responder. Alguns. Conan estreitou os olhos. E os outros? O chefe olhou para as montanhas. Ainda estão aprendendo a morrer. Naquela mesma noite, Conan descobriu que os Urrak acreditavam que a morte era uma porta. Segundo a tradição deles, quando alguém morria de maneira comum, sua alma não conseguia atravessar essa porta. Por isso, os escolhidos eram enterrados vivos. A agonia deveria separar o espírito da carne. Mas havia outra coisa. A cada geração, alguns enterrados voltavam, não como homens, como criaturas. Os Urrak chamavam essas criaturas de os retornados. Conan riu. Então vocês enterram homens vivos para impedir que eles se tornem monstros? Não. O chefe respondeu. Enterramos homens vivos porque os monstros precisam nascer. Conan parou de sorrir. Na manhã seguinte, outro ritual começou. Um guerreiro jovem foi levado ao campo. Ele lutava contra 4 homens. Não queria morrer. Conan observou enquanto o rapaz era golpeado, amarrado e arrastado até o buraco. Então algo mudou. O jovem olhou diretamente para Conan. Não pediu ajuda, apenas balançou a cabeça. Uma vez, Conan entendeu. Era um pedido. O bárbaro sacou a espada. O primeiro Urrak morreu antes de perceber o ataque. O segundo caiu com o nariz quebrado. O terceiro recebeu o punho de Conan no estômago.
O vale explodiu em gritos. Dezenas de guerreiros avançaram. Conan girou a espada. E durante alguns minutos, ninguém conseguiu chegar perto dele. Mas então o chão tremeu. Todos pararam. Uma das sepulturas havia se aberto. Uma mão saiu da terra. Depois outra. O jovem que havia sido enterrado no dia anterior surgiu do túmulo. Mas já não parecia humano. Sua pele estava cinzenta. Os olhos eram completamente negros. A boca estava aberta em uma expressão de sofrimento eterno. Os Urrak caíram de joelhos. O retornado! A criatura olhou para eles. Depois, olhou para Conan e gritou. O som não parecia humano. Parecia dezenas de vozes gritando dentro de uma única garganta. A criatura atacou. Um guerreiro tentou fugir. Foi agarrado e lançado contra uma pedra. Outro tentou golpeá-la com um machado. A criatura quebrou seu braço. Conan avançou. Sua espada atingiu o ombro do monstro. A lâmina entrou. A criatura não sentiu. Ela virou a cabeça. Conan percebeu algo terrível. A criatura não estava atacando por ódio. Estava procurando alguma coisa. O jovem olhou para o próprio peito. Depois, apontou para a montanha. Conan acompanhou o gesto. Havia uma caverna no alto do vale, e diante dela existiam centenas de crânios. O sacerdote gritou. Não deixe que ele chegue lá, Conan virou-se. Por quê? O velho respondeu. Porque ele vai acordar os outros. Conan olhou novamente para a criatura. Então entendeu. Os Urrak não eram os donos daquele ritual. Eram prisioneiros dele. Durante gerações, uma coisa escondida sob aquela montanha exigira vítimas. Os Urrak obedeciam porque acreditavam que, se parassem de alimentar aquilo, os mortos enterrados sob o vale retornariam. Conan olhou para o sacerdote. Quantos homens vocês enterraram? O velho ficou em silêncio. Quantos? Todos os que eram fortes demais para morrer. Conan segurou a espada. Então hoje termina. Ele subiu a montanha. O chefe da tribo tentou impedi-lo. Conan o derrubou. Os guerreiros começaram a segui-lo, não para atacar, para assistir, porque pela primeira vez em muitas gerações, alguém estava caminhando na direção daquilo que eles temiam. A caverna era enorme. No interior havia ossos, centenas, talvez milhares. No centro existia um altar de pedra negra. Sobre ele havia um buraco, e do buraco vinha uma respiração, lenta, profunda, antiga. Conan ergueu a tocha. Algo abriu os olhos na escuridão. A criatura saiu da escuridão como uma montanha viva. Era enorme. Seu corpo parecia feito de ossos humanos fundidos com carne. Tinha 4 braços, dentes longos, chifres quebrados e centenas de pequenas mãos agarradas às suas costas. O sacerdote caiu de joelhos. O pai dos mortos! Conan encarou a criatura. Então você é o motivo disso tudo. Centenas de vozes responderam. Eles me alimentam. A criatura atacou. Um dos braços destruiu uma coluna. Conan desviou por pouco e golpeou sua perna. A espada cortou carne. Sangue negro caiu sobre as pedras, mas o monstro não caiu. Outro braço atingiu Conan e o lançou contra a parede. Sua espada escorregou de suas mãos. O monstro avançou. Conan levantou-se lentamente, sem espada, sem escudo, apenas com os punhos. A criatura abriu a boca. Conan correu, saltou sobre uma pedra, agarrou um dos chifres e subiu pelo pescoço da criatura. Então viu. No centro do peito havia um coração feito de ossos. Conan puxou uma pequena lâmina da cintura. Enterrou-a no coração. Uma vez, 2, 3. A criatura tentou agarrá-lo. Conan gritou e empurrou a lâmina até o cabo. Crac! O coração rachou. Um grito atravessou a montanha. O pai dos mortos começou a desmoronar. E naquele mesmo instante, os túmulos do vale explodiram. Os retornados surgiram da terra, mas não atacaram. Caminharam lentamente até a montanha, um após outro. E quando chegaram diante da caverna, simplesmente caíram. Seus corpos se transformaram em pó.
Como se depois de séculos presos entre a vida e a morte, finalmente tivessem recebido permissão para descansar. Conan ficou diante das ruínas. O sacerdote aproximou-se. Você matou um deus. Conan limpou o sangue da lâmina. Não. Olhou para os túmulos. Matei o medo que fazia vocês alimentá-lo. O velho permaneceu em silêncio. Conan então começou a descer a montanha. Atrás dele, os Urrak começaram a destruir as estacas de crânios. As fogueiras foram apagadas. Os túmulos foram abertos. E pela primeira vez em muitas gerações, ninguém foi enterrado vivo. Conan seguiu sozinho pelo deserto. O sol nascia atrás das montanhas. Ele não olhou para trás, porque havia aprendido uma verdade que nenhum sacerdote ensinaria. O homem que aceita o medo como lei já está vivendo dentro de uma sepultura. E correntes não precisam estar presas aos pulsos. Às vezes, elas estão dentro da mente. Um homem é verdadeiramente livre quando prefere enfrentar a morte a viver de joelhos diante dela.